Glória a Deus. Eu queria lhe convidar essa noite para abrir a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, de 14 a 16. 1 Pedro, capítulo 1, de 14 a 16. Eu creio que a mensagem hoje será rápida. O louvor, as orações, a adoração já foi um trabalho suficiente de Deus nas nossas vidas. Se nós acabássemos o culto agora, o Senhor já teria feito algo maravilhoso na vida da igreja aqui e lá, em cada lar que está conectado essa noite. 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Nós somos os filhos da obediência. Nós somos os filhos de Deus. E o Senhor fala aqui, por meio dessa carta, que ele diz: olha, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Amém? E aí você deixa aí na sua Bíblia marcado esse versículo que fala sobre santidade. E nós temos cantado canções sobre avivamento. Nós temos cantado ao Senhor pedindo avivamento, não só nesse culto, nos cultos anteriores. Os jovens vieram aqui, pediram avivamento, e nós temos orado ao Senhor por avivamento. Nós passamos esses últimos meses, esse ano, por uma pandemia que atingiu, era global, atingiu todos os países, todas as nações. Alguns dizem que logo após a gente vencendo esse desafio, logo após a pandemia, haverá um grande avivamento. E ainda alguns dizem também que o Brasil terá um papel fundamental neste avivamento. É possível que o Brasil incendeie o mundo. É possível. Mas isso começará de onde? Começará de quem? Senão da igreja do Senhor. Começará de quem, senão daí, onde você está, joelhos dobrados, na sua casa, ou reunidos em igreja, ou em família, adorando ao Senhor, buscando ao Senhor e se santificando no Senhor. O fato é que a gente canta essas canções, algumas delas são conhecidas, aquela que diz assim: faz de novo, o teu povo clama a ti. E esse faz de novo é uma solicitação, faz referência a Atos 2. O que o Espírito Santo fez em Atos 2 e foi registrado em Atos 2, na igreja daquela época, a gente pede para ele continuar fazendo e fazer aqui o que ele fez em Atos 2. Quando a gente canta aqui: a terra clama, a terra chama, somos nós pedindo a presença do Senhor nos cultos de celebração, pedindo a presença do Senhor na nossa vida, pedindo a presença do Senhor na nossa família, pedindo um avivamento. Mas o que eu queria dizer para você essa noite é que avivamento, ele não vem somente do nada. Avivamento, ele sempre vem com alguma coisa, acompanhado com algo. E geralmente o avivamento produz alguma coisa. E uma das coisas que o avivamento produz é santificação. E nós lemos aqui
iniciamos a palavra com um texto que fala sobre santificação. Avivamento produz santificação. Um é um ponto. E o segundo, talvez o primeiro ponto seja, antes de um avivamento sempre existe uma busca. Não existe avivamento sem busca. A busca precede o avivamento. E eu queria falar com a igreja sobre esses dois pontos, rapidamente. A gente fala sobre santidade, e a gente, muitas vezes, acredita, muitas pessoas acreditam que o evangelho, ele é algo assim, você se converte a Jesus e acabou. Mas o evangelho, ele começa na conversão. E aí você passa por um processo que se chama santificação. Então não existe evangelho sem transformação. Não existe discipulado sem renúncia. E não existe cristianismo sem santificação. Essas três coisas estão relacionadas. E não existe um cristianismo sem mudança. Não existe evangelho sem mudança. E não existe avivamento sem busca. E não existe avivamento que não produz santificação. E nós precisamos estar dispostos a ser transformados por Deus. Tem gente que foi a Jesus pedindo uma cura. A parábola não, a história dos 10 leprosos. 10 leprosos chegaram a Jesus e um voltou para agradecer. 9 buscaram a cura. E um buscou um relacionamento com o Senhor. Um entendeu quem era o Senhor, veio agradecer e muito provavelmente ele seguiu a Jesus. A pergunta que eu faço essa noite é: você só quer uma cura de Deus ou você quer um relacionamento verdadeiro com Deus? Você só veio pedir algo do Senhor, da parte do Senhor, buscar um problema para você, ou você quer realmente o Senhor para você? Você quer realmente ter um relacionamento com Deus e viver com o Senhor? Porque tudo começa na conversão, depois continua na santificação, e depois existe algo que nós chamamos de glorificação. É quando o Senhor vem buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele. Tudo isso é um pacote só. Mas as pessoas, elas querem tirar e destacar certos aspectos da vida com Deus. E alguns pegam a Bíblia e destacam ela, tiram páginas. Alguns formatam e editam a Bíblia. O fato é que, quando você conhece o Senhor, você começa a ser transformado por Ele. E se essa transformação não acontecer, o contrário pode acontecer. Como assim o contrário pode acontecer? São pessoas que conhecem um certo Deus. E aí elas começam a formatar esse Deus para o jeito delas. No lugar do Senhor, formatá-las à sua imagem e semelhança. O Senhor, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. E algumas pessoas estão fazendo deuses as suas imagens e semelhanças. Pessoas querem um Senhor dessa forma, um Deus que só é amor e não é justiça. Outras formatam um Senhor que só é justiça e não é amor. E assim, elas começam a idealizar um tipo de imagem do Senhor, mesmo não adorando uma imagem física, mas elas acabam criando uma imagem na sua cabeça, no seu coração, mas uma imagem que não corresponde ao Senhor verdadeiramente. Por isso, a gente precisa buscar mais ao Senhor, a gente precisa estar mais perto dEle, a gente precisa conhecer mais o Senhor, para que Ele nos transforme segundo a imagem dEle. Amém? Você compreende essa chave? Porque isso é uma chave. A gente precisa cada vez mais estar perto do Senhor, para que Ele nos transforme à imagem dEle. Mas eu queria voltar aqui à questão do avivamento. E eu estávamos falando sobre avivamento, que é preciso busca para haver avivamento. E aí, a Lucineide,
que, se eu não me engano, no PG Verde, a dona Linda nos testemunhou isso, ela trouxe uma palavra sobre a dracma perdida. E eu nunca tinha ouvido a palavra nesse aspecto. E ela falou sobre a parábola da dracma perdida. E ela falou, o que diz a parábola da dracma perdida? Ela diz assim, Lucas 15:8. A mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia. Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Procura diligentemente até encontrá-la. Varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente. A gente sabe que essa parábola está no contexto de Lucas 15, que fala sobre pessoas que se desviaram do Senhor. Pessoas que saíram de perto do Senhor. Mas ela trouxe uma palavra e trouxe para o contexto de cada um de nós. De, por alguma maneira, perder um aspecto da nossa vida cristã. Um tipo de qualidade que você pode ter e você perdeu por algum tempo. Quem sabe na pandemia, será que você não perdeu a sua vontade de orar? Quem sabe nesse momento, nesses anos, você não perdeu a fome e a sede pela palavra de Deus? Quem sabe nesse tempo você tem perdido o rumo do seu ministério? Quem sabe nesse tempo você não tem perdido a sua comunhão com Deus? O fato é que você faz quando você perde. O que me chamou a atenção aqui é o que ela faz quando ela perde. Existem coisas que você perde e você deixa para lá. Você já pensou nisso? Se uma moeda cair, dependendo do valor da moeda, você vai voltar e correr atrás. Principalmente se ela cair no meio da pista, né? Aí você vai voltar e você vai buscar essa moeda. Ou então, você perde a sua carteira. Ou você perde algo valioso. Quem já perdeu algo valioso aqui? Perdeu um anel, perdeu um relógio, perdeu um computador, perdeu um celular. Acontece, às vezes acontece. O fato é o que você faz quando você perde. A gente pensa em bens materiais, mas quando você perde algo que é da parte do Senhor, que o Senhor deu para você, que você conquistou no Senhor. Essa parábola fala de uma mulher que ela não se acomodou. Ela acendeu a luz, varreu a casa, e a palavra diz que ela procurou diligentemente até encontrar. Essa palavra fala de busca. A busca. Sabe? Se nós não temos, já tivemos o Espírito Santo forte em nosso coração. Se nós já tivemos e já provamos do avivamento algum dia, será que nós não devemos buscá-lo intensamente, como essa mulher buscou a dracma perdida dela? Será que nós temos buscado em oração? Será que nós temos buscado na palavra? Será que antes de cantar aqui e buscar o avivamento em casa, nós não deveríamos estar buscando verdadeiramente o Senhor? Buscando no lugar secreto? Quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem chorado na presença de Deus, se humilhado na presença de Deus, buscando não somente por coisas da terra ou bênçãos para você, mas buscando o próprio Senhor. Senhor Deus, eu preciso de Ti, eu preciso estar ao Teu lado, eu preciso restaurar aquela comunhão que eu tinha contigo, ó Deus. Eu preciso, porque a gente sabe que a vida cristã, a vida espiritual, ela está no centro de todas as coisas. E uma vez que o Senhor se coloca no centro da nossa vida, uma vez que o Senhor está como rei da nossa vida, as demais coisas são acrescentadas. E o Senhor, Ele vai nos dando um tipo de estabilidade. E mesmo estando em meio às trevas, mesmo estando, como diz Salmo 23, mesmo em um lugar escuro, mesmo no vale da sombra da morte, eu creio que tu estás comigo. Como a gente vê na palavra, discípulos em um barco com tempestade, e Jesus no barco,
Simples assim, o Senhor acorda e acalma a tempestade. Quando ele não acalma a tempestade, ele diz para Pedro e diz, olha, ande sobre as águas, e o Pedro anda sobre as águas. E quando o povo de Israel estava no deserto e precisava fugir, e quando ele achava que era o fim do caminho, o mar era o fim do caminho, o Senhor abre os mares para aquele povo passar. Esse é o nosso Deus. As providências que Ele toma nem estão na nossa mente. A gente nem imagina como o Senhor vai nos tirar de determinadas situações. Mas Ele realiza, Ele faz. Como o pastor Walter pregou há um tempo atrás, o Senhor tem um milagre customizado para você, e nós não sabemos como Ele vai realizar a tua cura, o teu milagre, como Ele vai abrir essa porta. O fato é que um dia Ele abrirá, e é da forma dEle, do jeito dEle. Mas antes dele abrir, haverá uma busca. Terá que haver uma busca. Perceba que aqueles que foram até Jesus, eles receberam a cura. Mas aqueles que ficaram na multidão, foram vencidos pela multidão, eles não receberam. Eles não chegaram até Jesus. Alguém precisou chegar muitas vezes. Foi alguém intercedendo por eles. Mas chegaram de alguma maneira. Teve um homem que foi levado por 4 homens e subiu por cima de um telhado até chegar a Jesus. E Jesus não disse, volte, vocês entraram pelo lugar errado, não é assim, não. Ele disse, olha, vocês estão me buscando e vocês não vão voltar de mãos vazias. Um dia, Zaqueu queria saber quem era Jesus, queria ser transformado por Jesus, começou a entender quem era Jesus. E Zaqueu era cobrador de impostos e, de certa forma, ele roubava as pessoas, quando ele cobrava muito além do que elas deviam. Mas um dia ele quis saber quem era Jesus, subiu numa árvore como essa, tão grande como essa, Zaqueu era pequeno, ele não conseguia ver Jesus, ele já sei, eu vou ver dessa forma, eu vou subir nessa árvore. Ele subiu, e quando Jesus passa, ele não disse assim, olha um ladrão, apedreja esse ladrão. Ou então ele não disse, desce daí, seu ladrão. Ele disse, desce daí, Zaqueu, pelo nome dele. E hoje eu vou jantar na tua casa. Ele viu busca nos olhos de Zaqueu. Ele viu uma busca no coração de Zaqueu. Ele viu um coração preparado para que houvesse uma transformação. E quando Jesus se aproximou, quando Jesus entregou a sua verdade para Zaqueu, Zaqueu disse para ele, olha, aí vem a questão da santificação, da transformação. Ele disse, Senhor Jesus, conversão. Ele diz, olha, eu roubei, mas agora, desde esse momento, eu vou restituir até 4 vezes aquelas pessoas que eu roubei. Arrependimento. Pessoas que entenderam quem era Jesus. Pessoas que entendem quem é Jesus. Depois de uma busca, são transformadas. A parábola da dracma perdida pode se referir, principalmente a uma pessoa que ficou longe do Senhor. Mas, da maneira que foi pregada, ela pode se referir também a uma qualidade que você perdeu na sua vida cristã, na sua vida espiritual. E nós precisamos buscá-la e restaurá-la novamente diante do Senhor. Nós precisamos buscar verdadeiramente. Sabe, quando Daniel e seus amigos foram levados cativos da sua terra pelos seus inimigos, eles não ficaram chorando porque estavam fora da terra, nem se lamentando com o Senhor. Eles continuaram a adorar o Senhor, continuaram a buscar o Senhor, continuaram a se santificar no Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Sabe, às vezes eu fico pensando, eu estava conversando com as pessoas daqui, inclusive a administração aqui da Nova Vida, os líderes, eu fiquei pensando, a gente tem vivido um momento, o mundo tem vivido um momento difícil, por essa questão da distância, um momento difícil, não só a gente, mas todas as empresas, organizações, nações. Pela distância, a gente só pode ver as pessoas pela internet e não é muito fácil. Mas eu creio também que para Paulo não foi fácil quando ele esteve na prisão.
Porque ele da prisão, ele ainda orava ao Senhor e chorava pela sua igreja e mandava cartas. Ele nem imaginava que as suas cartas não chegariam somente na igreja, mas chegariam em todas as igrejas de todos os tempos e chegariam até aqui. E hoje nós estamos lendo cartas de Paulo, de Pedro. Nós estamos lendo cartas de pessoas que estavam sofrendo por Jesus. Muitas vezes estavam longe do Senhor, mas não desistiram. Aí eu fico pensando também, e quando for o contrário? E se um dia tudo se apagar, a internet não funcionar mais, e aí você já não conseguir se comunicar com as pessoas, tudo agora depende da internet, né? Aí você já não consegue nem se comunicar, então não haveria culto online. Será que a gente ia conseguir sustentar a nossa vida espiritual? Será que a gente ia conseguir continuar no nosso processo de santificação? Será que a gente ia conseguir estar nesse processo de crescimento espiritual? O fato é que muitas pessoas vivem desafios. Os discípulos de Jesus viveram esses desafios. Os profetas viveram esses desafios. Alguns foram isolados. Mas uma coisa é principal: a busca ao Senhor. Onde quer que você esteja, busque ao Senhor. O Senhor, Ele há muito tempo acabou com essa história de lugar de adoração. Ele colocou para aquela mulher samaritana, disse, olha, ela perguntou, o correto é aqui, adorar aqui ou ali? Ele disse, olha, chegará um tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele fala sobre uma adoração verdadeira, genuína, que é muito mais forte do que uma localização. Muitas pessoas vêm para um culto como esse e não estão no culto. Estão cantando, mas não estão adorando. Outras estão orando, mas a oração não passa desse teto aqui, porque ela não está conectada com o Senhor. E outras que estão longe, distantes, estão adorando verdadeiramente, estão buscando verdadeiramente, e a sua oração está sendo ouvida. Por quê? Porque ela está buscando verdadeiramente. É a busca diligente à dracma perdida. Existe outra parábola que Jesus coloca, está em Mateus 13:44, a parábola do tesouro escondido. Diz assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aquele que achou um tesouro escondido. Achou algo que tinha muito valor. A questão hoje é imaginar as coisas de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus como algo de muito valor. Será que nós estamos dispostos a vender tudo, a trocar tudo por isso, por estar perto do Senhor? Algumas pessoas estão fazendo o contrário, estão trocando a sua oração, o seu momento de comunhão, o seu momento de busca por outras coisas. Parece que a gente não vê mais valor a essas coisas. E aí está na hora da gente voltar ao primeiro amor. Está na hora da gente mudar ou restaurar nossa escala de valores. Por quê? Nós estamos falando exatamente aqui sobre busca, meus irmãos. Não haverá avivamento sem busca. Se nós não quisermos de verdade, nem de coração, nem se o nosso coração não estiver ardendo por Deus, o Senhor não virá. A gente canta muita canção sobre Atos 2. Existem diversas canções sobre Atos 2. Existem diversas pregações sobre Atos 2. Quem não conhece Atos 2, aquele momento onde os discípulos estão todos juntos orando, e aí o Espírito Santo desce como fogo, e as pessoas são revestidas com dons. E eu convido a você a voltar a uma casa, começar a orar e a buscar Atos 1. Você já viu o que está escrito em Atos 1? Enquanto Atos 2 é o recebimento daquela promessa, Atos 1 é a busca
por essa promessa, por esse presente. Busca pelo Espírito Santo. Você já viu o que é que tem em Atos 1? Então voltaram para Jerusalém. Atos 1, versículo 12 a 14. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se dirigiam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos 1. Perseverantes em oração. Busca. Está na hora da gente cantar também sobre Atos 1. Está na hora da gente buscar como se buscava em Atos 1. Porque se a gente buscar como se buscava em Atos 1, certamente nós receberemos aquilo que foi dado em Atos 2. Certamente nós receberemos. Mas o contrário pode não acontecer. A gente chegar do nada, trocando as coisas de Deus por tudo, chegar e pedir Atos 2 na nossa vida. Entenda? A gente precisa de busca. A gente precisa buscar o Senhor de verdade. A gente precisa permanecer buscando. A palavra em Atos 1 usa meio que essa palavra, perseveraram em oração. Não foi um dia, não foram 2 dias, foram vários dias orando. Jesus já tinha ido embora. E eles estavam orando por uma promessa. Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou entregar o Espírito Santo. Eles criam nisso. Eles não se contentavam por uma vida normal. Eu não sei se você se contenta com uma vida normal. Eu nasci em um lar evangélico. Eu vivi desde o começo da minha vida conhecendo o Senhor. É claro que tem um momento que você se converte, mas a minha vida inteira eu vivi no caminho do Senhor. Mas uma coisa que eu não quero me contentar, e eu busco ao Senhor, é não quero viver uma vida normal. Uma vida de religiosidade. Uma vida de um cotidiano terreno, sem ouvir, sem entender quem é Deus, sem viver o sobrenatural de Deus na minha vida, sem abençoar a pessoa do lado, sem crescer no Evangelho, viver um processo de santificação, de crescimento. Não se contente com a vida normal. Quem acredita no Senhor, quem viveu no Senhor, quem provou dos santos, em outro lugar não sabe viver. Sabe, é legal o futebol? É legal o Netflix? É legal um shopping? Mas não existe nada melhor do que você estar na presença de Deus. Não existe nada melhor do que você entender os mistérios do Senhor, do que o Senhor tem para entregar para você. E o Senhor te convida para fazer parte desse povo chamado igreja, para fazer algo diferente, para fazer a diferença. A gente estava conversando também sobre o futuro da nossa nação. Teve um 7 de setembro agora que houve várias manifestações. No mundo também existem vários tipos de mudanças e de revoluções. O fato é que a gente entende, e a gente tem conversado aqui, que a mudança não vai vir de fora para dentro. Imposição. Por melhor que seja o governo, por melhor que seja, não sei, do país que tem um rei ou tem um presidente, não importa o sistema de governo também. O que importa é que a mudança vai ser de dentro para fora. E essa é a proposta de Jesus, é a proposta do reino de Deus. Nos transformar de dentro para fora. É assim que se transforma um povo. É assim que se transforma o ser humano. Porque o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. E no lugar das pessoas passarem por um processo de santificação, que é o processo de voltar à imagem de semelhança de Deus, tá? Santificação, entenda como o processo de voltar à imagem e semelhança de Deus, quando você está desfigurado. Alguns passam por um processo oposto,
não é de santificação, é de satanificação. É se transformando cada vez mais parecido com o diabo, com Satanás. E, meus irmãos, não é chifre, não é rabo, não é cor. São detalhes, é vaidade. É trabalhar com mentira. É trabalhar com iras. O diabo, ele vem de uma forma sutil, dizendo, isso aí é careta, isso é do passado. Aí começa a entregar novas verdades, achando. E o mundo vive esse processo não de santificação, mas de satanificação. E se você for ver, procurar, eu nem recomendo, né? Eu já fiz isso uma vez, já trouxe uma palavra sobre isso. A Bíblia do satanismo, você vê, não é coisa de outro mundo não, parece o mundo aqui como você vê. Fala sobre vaidade, fala sobre você ter coisas, parece o mundo aí. Ele não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que você vê quando você vai trabalhar, quando você vai falar com pessoas que são de fora da igreja. São pessoas que vivem outros sistemas de valores, e quando você lê aquele, o sistema de valor é o que está lá, na Bíblia satânica. Que a ideia do diabo é transformar você em Deus. Não precisa de Deus. Nenhum homem precisa de Deus. A ideia do diabo é que você pode ser o seu próprio Deus. Só que nós somos criaturas. Nós não somos os criadores. Nós somos filhos de Deus. Nós não somos Deus. Mas alguns que estão lá fora acham que são Deus. Acham que podem fazer tudo. Acham que tudo gira em torno deles. Acham que Deus não existe e o mundo foi criado por acaso. E um cientista cristão, ele diz que o mundo ser criado por acaso é como você acreditar que um caminhão com todos os ingredientes de um bolo de chocolate super gostoso, caminhão com farinha de trigo, açúcar, margarina, achocolatado em pó, ele pegar fogo, virar, os componentes todos se misturarem e ali virar um bolo de chocolate. Ele disse que você crê que o mundo foi criado por acaso, é mesmo que você crê que um caminhão vira e pode virar um bolo de chocolate. Um mundo tão perfeito ser criado por acaso. O fato é que tem pessoas que já são convencidas disso. E nós estamos vivendo uma era onde nós devemos que provar que a grama é verde. É óbvio que ela é verde, mas tem gente que já não acha que é. E a gente sabe que o nosso mundo está invertido. Mas nós precisamos continuar a viver o nosso processo de santificação. Nós precisamos primeiramente buscar, até encontrar a nossa dracma perdida. Sim, nós devemos buscar o nosso tesouro escondido e trocar tudo que a gente tem. Eu não sei o que você tem trocado pelo Senhor, mas está na hora de destrocar. Está na hora de buscar novamente, como na parábola do tesouro escondido. Ache novamente Josias, o rei Josias. Um dia ele descobriu a palavra do Senhor que estava perdida lá no reino dele. Eles deixaram de ouvir a palavra do Senhor. De geração em geração eles foram perdendo a palavra do Senhor. Um dia um servo dele disse, olha o que eu encontrei. Aí quando ele leu as escrituras, ele chorou. Ele, poxa, era isso que eu precisava na minha vida. Eu deixei de, meu Deus, nós estamos pecando. E aí ele começou uma revolução ali, começou a mudar ali, naquele momento. Está na hora da gente trazer novamente à tona a palavra, limpar a nossa Bíblia, buscar novamente. Essa palavra é para mim também. Buscar mais, estar mais presente diante do Senhor, trocar mais essas coisas que a gente tem no mundo, por uma vida com Deus, busca a Deus, meditação, trabalho pelo Senhor, porque o Senhor, Ele nos instituiu aqui na terra como as mãos dEle, os pés dEle, os olhos dEle, a boca dEle, o que nós temos feito. Um grande evangelista disse, olha, de 100 homens, 99, vai ler a palavra e 99 vai olhar para você. O evangelista disse. Ele tinha uma experiência em oração. Moody. Ele era um dos maiores evangelistas que nossa terra já teve. E ele disse, olha, as pessoas vão ler você. 99, de 100 pessoas que eu evangelizo, ele evangelizava uma pessoa por dia. Ele não deixava de evangelizar ninguém a cada dia. Ele disse, olha, as pessoas primeiramente me leem, eu sou uma carta. E eu tenho certeza que eles vão ver o que eu faço.
primeiramente em relação ao que eu digo. E nós precisamos ter essa coerência também. E se você for ler João 1, diz que o princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo é a palavra. E o Senhor, ele tem a palavra dele. E ele mandou Jesus Cristo, a palavra encarnada, o Deus que é a própria palavra. E ele é a nossa referência. Opa! Então, a gente precisa... Eita, aqui é uma mensagem. Glória a Deus. A gente precisa buscar o Senhor. Eu já perdi aqui, eu fui ler a palavra e esqueci onde é que eu estava. Antes de buscar o Senhor. Pronto, Moisés. Se o Senhor era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e ele é a palavra, existe uma consistência entre o que ele fala, o que ele diz e o que ele faz. Nós que somos filhos dele, precisamos ser consistentes também. O que nós dizemos deve ser consistente com o que nós fazemos. Não adianta a gente pregar o evangelho e dizer que o Senhor é assim, e o Senhor é de um jeito, e a gente não ser também. Se o Senhor é amor, nós devemos ser amor. Se o Senhor fala a verdade, nós devemos falar a verdade. Se o Senhor tem paciência, que nós sejamos pacientes. Se o Senhor é bondoso, que nós sejamos bondosos. Se nós estamos incompatíveis com a palavra, nós precisamos passar por esse processo de santificação. E aí falamos de busca. Avivamento precede, assim, antes do avivamento eu preciso de busca. Mas o avivamento, uma vez achando, Atos 1, aí Atos 2, avivamento. Avivamento significa também santificação. Então, se a palavra de Deus, se eu sou incoerente com a palavra de Deus, se o que eu falo está diferente do que eu vivo, as pessoas vão ouvir o que eu falo, mas quando elas forem me ver, você é uma carta viva. Quando elas forem ler você, elas vão encontrar uma incoerência com o que você fala. Se existe essa incoerência, você precisa desse processo de santificação. E a santificação é isso. Primeiro, conversão. Tudo começa com conversão. E se algumas pessoas acham que conversão é o ponto, é o destino, é o ponto final, na realidade, conversão é o ponto inicial. Ponto inicial é quando você entende que tudo que você está fazendo estava errado. E você estava caminhando para o abismo. E conversão não é sobre exatamente um ponto de partida. Conversão é você ter agora a certeza aonde você quer chegar. Conversão é você deixar de olhar e ir para um abismo e você agora virar, é ângulo, é você agora andar em direção a Cristo. E a partir daí você anda passo a passo em direção a Ele. Porque antes você estava passo a passo indo para um abismo. Quantas pessoas caminharam para o abismo porque não conheceram a Jesus, porque não se converteram a Jesus, porque não entenderam que Jesus era Deus? O fato que conversão é isso. Primeiramente é você mudar de ângulo e aí começar a entender que você vai chegar à imagem e semelhança do Senhor, e a nossa referência é Cristo, e a partir daí você começa a andar, e esse andar que nós estamos falando é o processo de santificação, é o que alguns chamam de santificação progressiva, que vem logo depois da conversão. A conversão é algo maravilhoso, quando a gente aceita Jesus como Senhor Salvador, e alguns são batizados, e aí a gente vira um novo homem. Aquele velho homem vai embora e vira um novo homem. Só que esse novo homem, ele vai andar, ele vai sujar os seus pés, e é preciso limpar. É preciso que a gente continue buscando, continue nesse processo de santificação. E santificação progressiva é isso. E quando você lê a palavra de Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: o Senhor é aquele que começou uma boa obra em mim, e Ele é fiel para completá-la. Significa que nós somos uma obra que está sendo construída pelo Senhor. E se você fizer um paralelo, né? Eu não sei se aconteceu com alguém aqui, mas será que você já começou algum projeto, alguma obra, e essa obra ficou parada?
e essa obra não continuou. Muitas vezes até uma casa, né? É uma construção, e você não conseguiu terminar. Assim sou eu, assim é você. O nosso processo de santificação é uma construção. E a palavra de Filipenses nos diz assim, olha, o Senhor ele quer completar uma obra que Ele já começou. E será que nós estamos deixando o Senhor completar essa obra? Será que o nosso dia a dia, a nossa busca, a nossa disposição, o nosso coração está deixando Ele completar essa obra? Existe uma obra a ser realizada. E é uma obra em construção. Nós estamos em crescimento. Um dia, uma pessoa muito próxima, né? A gente estava na escola dominical e uma pessoa muito próxima reclamou ao pastor, olha, eu tenho mais amigos lá fora do que aqui dentro da igreja. Ela estava revoltada. E meus amigos da igreja são ótimos. De fora são ótimos. Da igreja, alguns são falsos, os outros não chegam perto de mim, e outros não são legais comigo. Aí eu fiquei só olhando para o pastor, né, que ele estava coordenando esse dia, né, era uma escola dominical pela manhã. Disse, qual a resposta dele agora? Ele olhou para ela e disse, olha, só tem uma coisa que você pode ter certeza, é que os seus amigos lá fora, eles vão continuar do mesmo jeito. E as pessoas da igreja, eles tendem a melhorar, a melhorar, e a melhorar. E uma coisa que você não consegue fazer dentro da igreja é rotular pessoas. Porque quem entra na igreja começa um processo de crescimento. Quem chega perto de Deus começa um processo de crescimento. E o Senhor começa a aperfeiçoar a obra dele. E a cada dia eu não posso chegar para uma pessoa e dizer, ela é assim. Porque no outro dia o Senhor transforma em outra coisa. E o Senhor vai transformando. E assim foi a jornada dos discípulos. Os discípulos começaram de um jeito. Pedro, pescador de peixes, começou uma jornada. E lá pelo fim da jornada era pescador de homens. E 3.000 homens eram convertidos com uma pregação de um pescador. Pessoas eram curadas, a sombra de Pedro curava. É assim que o Senhor quer fazer comigo e com você hoje. O Espírito Santo ainda está aqui. Vamos clamar por Atos 2, mas vamos viver Atos 1 também. Vamos buscar também. Vamos buscar até o fim. Buscar até receber o Atos 2. E quando receber o Atos 2, vamos continuar nesse processo de santificação. Vamos continuar crescendo em Deus. Ainda sobre santificação, 2 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 1 diz assim, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Aperfeiçoando a nossa santidade. Olha aí o crescimento. A gente começou lendo que nós devemos ser santos, porque Ele é santo. E esse trecho da palavra diz agora que nós devemos aperfeiçoar continuamente a nossa santidade. E ele diz, no temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Se nós não tememos a Deus, como nós vamos nos santificar mais? A gente vive um momento onde as pessoas não têm reverência a Deus. Não tem mais temor a Deus. Vai ser difícil se santificar dessa maneira. Se você acha que o Senhor é só amor, não é justo. O Senhor também, Ele não corrige os seus filhos, pois o Senhor corrige os seus filhos. O Senhor também é justiça, Ele não é só amor. E o Senhor, Ele é dono dos céus e da terra. Está na hora da gente temer mais o Senhor. Está na hora da gente entender quem é o Senhor. Esse nosso processo de santificação, ele também depende do nosso grau de temor a Deus. Amém? Aí a gente vai chegando, né? A gente vai trilhando até chegar no que nós chamamos de glorificação. E glorificação, eu posso ler aqui 2 versículos. Um está em 1 Coríntios 15, 52. E aí a gente está encerrando a palavra. Diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Aí quando a gente fala, quando o céu beijar a terra, como é que diz a palavra? Pararemos de clamar, mas nesse ínterim, aviva-nos. E ele fala, nesse momento, quando o céu beija a terra, ele fala da última trombeta. Ele diz, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a última trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aí essa transformação, meu irmão, a gente está vivendo uma obra contínua. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver o Senhor como Ele é. E Ele vai nos transformar
segundo a imagem dele. E aí haverá uma glorificação. Olha aqui, 1 João 3, 2. 1 João capítulo 3, versículo 2, assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Paulo dizia, olha, hoje, é porque Paulo conhecia a Deus muito mais do que eu e você. Paulo, ele conhecia a palavra de Deus, ele era um homem que sabia muito da palavra de Deus, e depois conheceu o poder de Deus, depois conheceu o Espírito Santo de Deus, começou a andar com Deus, subiu ao terceiro céu, voltou, e ele disse assim, olha, eu não conheço a Deus como ele é, eu vejo a Deus como se fosse um espelho embaçado. Mas, em 1 João, ele está dizendo assim, ó, nós veremos a ele como ele é, não será mais um espelho embaçado, você verá a Deus como ele é. E será naquele momento, onde nós iremos para a glória, e lá nós seremos recebidos por ele. Lá, para cada um de nós, haverá um lugar. E a gente não pode perder essa ideia. Se a gente vê muito na terra, a gente vai perder essa ideia, esse mundo que nós temos, essa vida que o Senhor tem para mim e para você lá fora. A vida de hoje, ela nem se compara à vida que o Senhor tem para você lá na glória. Não se compara. E tem gente que vive tanto na terra, que fica questionando a Deus pequenas coisas. Ah, por que isso aconteceu com fulano, ciclano? Mas se o Senhor, se ao Senhor aprove levar alguém, e ele está com o Senhor, não está bom não, não está ótimo não, a pessoa está com o Senhor, ele chegou lá e agora está glorificada. E nós que ainda estamos sofrendo aqui. E Paulo dizia, para mim, viver Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. E hoje nós estamos vivendo Cristo. E eu convido a você a viver Cristo agora. A você ser transformado. Viver esse processo de santificação e não parar. Se você está parado, existe algum problema. Se o Senhor estava fazendo uma obra na sua vida, e ele parou, existe algum problema. A obra está parada. Talvez exista até o material lá encostado, mas a obra não está acontecendo. O que é que está vendo? Não sei. A santificação não pode parar. Você pode ficar de pé nesse momento? Queria convidar o grupo de louvor também. A busca é necessária. Nós precisamos buscar. Eu lhe convido agora essa noite para buscar a dracma perdida. E essa palavra não é só para hoje à noite, essa palavra é para segunda-feira, essa palavra é para terça-feira, essa palavra é para o mês de setembro, essa palavra é para o mês de outubro, é para o mês de novembro, é para 2021, 2022. Entenda, nós devemos permanecer buscando. Segundo lugar, nós devemos permanecer nos santificando. Busque mais, santifique-se mais. É essa a ordem do Senhor para mim e para você, agora nesse tempo. Não importa a pandemia, não importa esse momento de separação, nós precisamos buscar Deus de alguma maneira, ver o Senhor de alguma maneira. Se nós não conseguimos, veja bem, nós temos 2 PGs aqui e outros PGs lá, quer dizer que a gente está sendo mais abençoado aqui do que eles lá? Será que ele não vai encontrar o Senhor lá? O Senhor não é injusto dessa maneira. O Senhor, ele chega na vida de cada um. A distância não é problema para o Senhor. Distância não é problema para o Senhor. Ele vai chegar na sua casa. Você que está aí em casa, está clamando ao Senhor, ele vai chegar tanto aí na sua casa, como aquele que está aqui agora, nesse momento. Porque o Senhor não está aqui e ali, o Senhor está em todos os lugares. Está na presença daquele que o clama, que o busca verdadeiramente. E o que nós precisamos então é buscá-lo verdadeiramente, não importa onde nós estejamos. José estava no buraco, buscou ao Senhor, ele saiu do buraco, foi como escravo, continuou buscando ao Senhor, ele foi promovido lá, até chegar um momento onde ele foi para a prisão injustiçado, e aí ele parou de buscar ao Senhor. Foi assim? Não, ele continuou buscando ao Senhor, ele continuou se santificando, e lá na prisão, ele foi glorificado. E aí teve uma hora que ele saiu da prisão direto para ser o assessor do faraó. Grande, né? O Senhor tinha um plano, mas o plano do Senhor é para aqueles que não desistem, é para aqueles que o buscam, é para aqueles que permanecem nesse processo, aqueles que estão
diante desse processo, que estão buscando verdadeiramente, amém? O bilhete dizia: dracma do arrependimento, a dracma do perdão, a dracma da humildade, a dracma da unção. Nós não podemos perder dentro de nós tudo isso. Será que nós não perdemos alguma dessas dracmas em nossas vidas? Está na hora de buscarmos a dracma perdida. Será que não é o Espírito Santo que se perdeu lá? Nós, por algum motivo, por algum problema, por algum incidente ou acidente, o Espírito Santo se apagou na nossa vida. O Espírito Santo é precioso. Ele é o nosso tesouro. Nós precisamos vender tudo para conquistarmos novamente. Quem está disposto a conquistar o Espírito Santo novamente? Quem está disposto a conquistar o Senhor novamente? Quem está disposto a orar nas madrugadas? Quem está disposto a buscar verdadeiramente na palavra? E muitas vezes, se você não entender uma palavra, você pode orar: Senhor Deus, me dá, Senhor Deus, a revelação. E Ele vai lhe dar. E Ele vai falar todos os dias, se você quiser. Ele vai dar direção todos os dias, se você quiser. Ele vai continuar a boa obra, se você quiser. Se você o buscar verdadeiramente de todo o coração.